celebrando o primeiro domingo da Quaresma. E sempre no primeiro domingo da Quaresma, a igreja medita sobre as tentações que Jesus sofreu da parte de Satanás. Todo primeiro domingo da Quaresma, a igreja escuta o Evangelho, medita o Evangelho que fala sobre as tentações de Jesus. E neste ano, que é o ano B, nós ouvimos o Evangelho segundo Marcos, que é o Evangelho, inclusive o Evangelho mais curto. Se vocês prestaram bem atenção, o evangelista São Marcos, nem mesmo ele entra nos detalhes das tentações. Diferentemente dos evangelistas Mateus e Lucas, que vai mostrar quais são as tentações que Jesus sofre. O evangelista Marcos não, apenas diz que Jesus no deserto foi tentado por Satanás. Não entra nos detalhes das tentações. Mas o que na verdade o evangelista Marcos quer ressaltar em seu evangelho? Vamos lá por partes. Primeiro, o evangelho começou dizendo: naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto. O Espírito, ou seja, que Espírito é este? O Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus. Jesus, que foi batizado no Rio Jordão por João Batista. E quando estava sendo batizado, o que dizia o Evangelho? Que o céu se abriu e o Espírito Santo em forma de pomba desce sobre Jesus. Jesus recebe o Espírito Santo. Jesus que está agora cheio do Espírito Santo. E Jesus impelido, conduzido por este Espírito, e é isso que começa o Evangelho a dizer, o Espírito levou Jesus para o deserto. Veja, que depois do batismo de Jesus, vai começar o quê? A missão de Jesus. Jesus passou 30 anos no anonimato. Com 30 anos ele é batizado e começa a sua vida pública, começa a sua missão, e ele começa a sua missão cheio do Espírito Santo. Mas interessante, antes mesmo de começar praticamente a sua missão, o Espírito Santo o leva para o deserto. O leva para o deserto. Outro detalhe, o deserto. O que significa o deserto aqui? O deserto, lugar de recolhimento. Deserto, também lugar de privação. Lugar de necessidades. Lugar da provação, das tentações, do perigo. Veja, o deserto aqui pode significar muita coisa. A nossa luta, o nosso combate contra o mal, e é por isso que no deserto, Jesus é tentado por Satanás. Mas o deserto também aqui, nós podemos compreendê-lo de uma outra forma. De que forma, padre? O deserto aqui também é o oposto do paraíso. O deserto é o oposto do paraíso. Porque se o deserto é o lugar do combate, é o lugar das tentações, da provação, embora seja também o lugar do encontro com a palavra, o lugar do encontro com Deus. Por quê? Porque no deserto da nossa vida, Deus nos fala ao coração. É isso que Deus fala no Antigo Testamento. Deus que vai conduzir o povo ao deserto e lhe falará ao coração. O deserto também é um lugar especial para ouvirmos a Deus.
para escutarmos a Deus. Por isso é um lugar de recolhimento também. Jesus, que é impelido pelo Espírito, vai para o deserto. Mas, como eu dizia, o deserto aqui que pode ser compreendido como aquilo que é oposto ao paraíso. Por que é oposto ao paraíso? Como eu estava dizendo, se o deserto é o lugar do combate, da provação, do perigo, o paraíso é o lugar de quê? Da harmonia. É o lugar da paz. É o lugar da plenitude. Basta aqui nós lembrarmos de como era a vida do homem antes do pecado original. Por exemplo, quando se fala de Adão e Eva, lá no livro do Gênesis, antes deles pecarem, como era que eles viviam? O livro do Gênesis vai dizer que eles viviam na presença de Deus. Olha a imagem do paraíso. Não existia o mal, não existia o pecado, e o homem e a mulher viviam diante de Deus e passeava pelo jardim com Deus. Olha que maravilha, meu povo. A imagem do paraíso é esta. Só que, embora o deserto seja o oposto daquilo que é o paraíso, com a presença de Jesus, tudo é renovado, tudo é transformado. E por que eu digo isso? O Evangelho continua dizendo: ele ficou no deserto durante 40 dias, e aí foi tentado por Satanás. E olha o que vem depois. Vivia entre os animais selvagens, e os anjos o serviam. É um detalhe que às vezes passa despercebido nesse evangelho. O evangelho está dizendo que Jesus vivia entre os animais selvagens. Imagina você conviver em meio aos animais selvagens. Você ia viver amedrontado, né? Você ia viver amedrontado. O que significa que os animais selvagens? O animal selvagem é sinônimo de quê? De ameaça. É sinônimo de ameaça. É sinônimo de perigo de morte. Olha o que Jesus encontra no deserto. Porém, esse detalhe é muito importante e muito rico. Quando o evangelista Marcos narra, dizendo que Jesus vivia entre os animais selvagens, isso nos faz lembrar da profecia de Isaías no capítulo 11, quando o profeta diz que, fala da imagem daquela criancinha, aquela criancinha que vai brincar no buraco da serpente, aquela criancinha que vai brincar com os leões, com os animais selvagens, e não vai sofrer nada. Ou seja, o que é que o profeta Isaías fala? Que com a presença do Messias, ele restabeleceria a paz, a harmonia, a concórdia. E é justamente isso que acontece aqui. Jesus está vivendo entre os animais selvagens. Meu povo, isso aqui é muito rico. Cada um de nós também tem o seu deserto. Nós enfrentamos os desertos da vida e só nós sabemos qual é o nosso deserto. Eu não sei qual é o seu deserto, eu não sei qual é a sua luta, o seu combate. O combate que você tem que travar todos os dias da sua vida. Eu não sei qual é a realidade do seu deserto. Eu sei que não é fácil enfrentar os desertos da vida, mas, meu povo, que belo ensinamento esse do evangelho de hoje, que nos faz concluir o quê? Que o deserto da nossa vida, quando se tem a presença de Jesus, esse deserto
pode ser transformado num paraíso. Olha que bonito. Jesus está no deserto, enfrentando as tentações de Satanás. Mas olha o sinal de paz. Olha o sinal de harmonia. Olha o sinal de restauração. Por quê? Porque Jesus é o Messias, Jesus é o Filho de Deus. Foi Ele que veio para renovar todas as coisas. Foi Ele que veio para dar um basta ao caos, à desarmonia causada pelo pecado da humanidade. E Jesus, cheio do Espírito Santo, enfrenta o deserto. Jesus, cheio do Espírito Santo, enfrenta o mal, enfrenta Satanás, vence as tentações, e ele assim traz a harmonia de volta. Faz novas todas as coisas e nos traz a sua paz. Talvez você hoje esteja enfrentando um grande deserto. Talvez você hoje esteja enfrentando uma grande batalha na sua vida. Talvez você se encontre até um pouco desanimado com a luta do dia a dia. Mas repito para você, olha o que o Evangelho está nos ensinando. Que o deserto da nossa vida, com Jesus, pode ser transformado num paraíso. O seu deserto, Jesus pode transformar num paraíso. Você acredita nisso? Sim ou não? Acredita mesmo? Olhe. De fato, precisamos acreditar, meu povo. Agora, para vencermos o combate, para vencermos a luta, o que é necessário? Para vencer a luta, eu já estou dizendo, para vencer a luta, o que é necessário? Ai, meu Deus do céu. Lutar, meu povo. Para vencer a luta tem que lutar, tem que combater. Como diz São Paulo, combati o bom combate. Completei a carreira, guardei a fé. Às vezes nós queremos vencer, mas não queremos lutar. Às vezes queremos vencer, mas nós não queremos combater. Nós queremos que o nosso deserto se transforme em paraíso, mas nós estamos de braços cruzados. Nós não queremos atravessar, nós não queremos caminhar, nós não queremos enfrentar o mal que muitas vezes nos rodeia. E é necessário atravessar o deserto, é necessário enfrentar os perigos, as ameaças, na certeza de que o Cristo estará conosco. Você, no deserto da sua vida, não está sozinho. Inclusive, Santo Agostinho, quando fala desse evangelho, Santo Agostinho diz uma coisa muito bonita. Santo Agostinho, quando fala das tentações de Jesus, ele diz que em Jesus, ali enfrentando no deserto as tentações, nós estamos representados. Santo Agostinho vai dizer que que nós enfrentamos ou sofremos a tentação em Jesus, naquele momento que ele está enfrentando a tentação, nós também estamos representados ali. E por que nós, humanidade, nós estamos representados ali em Jesus, quando está enfrentando as tentações? Porque Jesus, o Filho de Deus, assumiu a nossa condição humana, assumiu a nossa natureza humana. E por que e para que ele assumiu a nossa natureza humana? Para nos salvar. E Santo Agostinho vai dizer, em Jesus, diante das tentações, nós também somos tentados. Jesus enfrentando Satanás, nós também enfrentamos. E ele até lembra que nós somos o corpo de Cristo. O corpo de Cristo que sofreu, o corpo de Cristo que morreu, mas que ressuscitou e agora está no céu. São Pedro, na segunda leitura, vai falar sobre isso. Ele está sentado à direita de Deus Pai. Ou seja, Jesus com seu corpo glorioso,
E nós somos o corpo de Cristo. Portanto, nele, diz Santo Agostinho, em Jesus, nós enfrentamos as tentações. Nós sofremos as tentações. Só que um detalhe, porque Santo Agostinho também acrescenta: nós que nele somos tentados, eu pergunto para vocês, Jesus venceu as tentações ou não? Sim ou não? Jesus venceu as tentações. Então Santo Agostinho vai dizer: assim como Jesus, nós, em Jesus, sofremos as tentações, em Jesus também nós vencemos as tentações. Nele sofremos as tentações, porque ele assumiu a nossa condição humana, mas nele também nós vencemos as tentações. Ô coisa boa, meu povo. Ô coisa boa. Olha como é rico o evangelho. Um evangelho tão curto, né? Um evangelho tão curto, de 4 versículos. Se fosse o evangelista Mateus ou Lucas, o texto era bem maior, porque eles iriam detalhar as tentações. Às vezes a gente olha assim para o evangelho de Marcos: o evangelho tão pequeno, tão resumido, eu não gosto muito. Não, tão rico, meu povo, tão rico. E olha o belo ensinamento e profundo ensinamento que este evangelho nos dá. Em Jesus nós podemos vencer o mal. Em Jesus nós podemos vencer o mal. Agora, qual é o grande convite que Jesus faz? Como foi que terminou o evangelho? Jesus dizendo: convertei-vos e crede no evangelho. Porque quando Jesus, ele soube que João Batista tinha sido preso, ele foi para a Galileia. E aí começa o seu ministério, começa a sua pregação, começa a sua missão. E ele pregava o evangelho de Deus e dizia: o tempo já se completou, o reino de Deus está próximo, convertei-vos e crede no evangelho. Meu povo, se nós queremos vencer os desertos da vida, se nós queremos vencer os perigos, os males, se nós queremos vencer a Satanás, traduzindo essa frase de Jesus, nós precisamos a cada dia estarmos mais unidos a Deus. Nós precisamos a cada dia sermos mais de Deus. Por isso é que a nossa resposta hoje à palavra de Deus deveria ser essa: eu quero ser mais de Deus. Porque foi para isso que Jesus veio. A segunda leitura de hoje, São Pedro logo dizia: caríssimos, Cristo morreu uma vez por todas, por causa dos pecados, o justo pelos injustos, a fim, olha o objetivo, a fim de nos conduzir a Deus. E ele fez isso. Pela sua paixão, morte e ressurreição, ele nos salva e nos reconcilia com Deus, com o Pai. O céu que estava fechado por conta do pecado, agora é reaberto em Jesus Cristo. E é por isso que Jesus é o novo Adão. São Paulo vai falar isso na carta aos Romanos. Jesus é o novo Adão. Se por um homem veio o pecado, por um homem também, Jesus Cristo, veio a graça, veio a salvação. Onde o pecado abundou, a graça superabundou. Em Jesus Cristo nós temos a plenitude da graça de Deus. E o mesmo Espírito que Jesus recebeu e enfrentou o deserto, é o mesmo Espírito que está em mim e que está em você. Por que você pode enfrentar os desertos da vida, as dificuldades da vida, os dias maus, os perigos, os males? Porque você não está sozinho, porque você tem Jesus, porque você tem o Espírito de Deus, e esse Espírito que você recebeu no dia do seu batismo. Esses 2 jovens que estão aqui estão se preparando para receberem essa graça, o sacramento do batismo. E como a igreja nos ensina, o batismo que é condição para a salvação.
Jesus, que antes de subir para junto do Pai, vai dizer para os seus apóstolos, vai enviá-los em missão, ide, prega o evangelho de toda criatura. E Jesus acrescenta: quem crê e for batizado será salvo. Não é só quem crê. Tem muito pagão por aí, dizendo: eu creio em Deus, mas não preciso da igreja. Eu creio em Deus, mas não preciso de sacramento. Eu creio em Deus, mas não preciso de batismo. Precisa. O batismo é condição para a salvação. E não é o padre que está inventando isso, não. Jesus que falou: quem crê, não somente quem crê e for batizado será salvo. Nós escutamos na primeira leitura falar a história de Noé, da arca que ele construiu. O contexto é do dilúvio, mas é muito interessante a leitura que São Pedro faz daquele acontecimento, do dilúvio. São Pedro, ainda nessa segunda leitura, ele continua dizendo o seguinte: sofreu a morte na sua existência humana, mas recebeu a nova vida pelo Espírito. No Espírito, ele foi também pregar aos espíritos na prisão, a saber, aos que foram desobedientes antigamente, quando Deus usava de longanimidade os desobedientes. Por que aconteceu o dilúvio? Por causa da desobediência do povo. Diz o livro do Gênesis que Deus olhou para a terra e viu a violência, viu a corrupção, viu a maldade da humanidade. Por isso que o dilúvio é consequência do pecado da humanidade. Não é aquela mentalidade, aquele pensamento que muitos têm ainda hoje: Deus castigou a humanidade mandando água, mandando o dilúvio. Não, nós não celebramos um Deus castigador, pelo contrário. Nós ouvimos na primeira leitura Deus dizendo: eu vou fazer uma aliança. Em outras palavras, Deus dizia: eu quero salvar esse povo. Esse povo é um povo mau, é um povo de cabeça dura, mas eu vou fazer uma aliança com esse povo. Eu quero salvar esse povo. Mas voltando para a segunda leitura, São Pedro continua dizendo: nos dias em que Noé construía a arca, nesta arca, umas poucas pessoas, e vai dizer até a quantidade, 8 pessoas, que segundo o livro do Gênesis, quem eram essas 8 pessoas? Noé, sua esposa, seus 3 filhos e as esposas dos seus 3 filhos. Ou seja, 8 pessoas. Agora, continua. Essas 8 pessoas foram salvas por meio da água. Por meio da água. E agora é interessante, porque São Pedro, ele vai interpretar, vai dar uma interpretação desta arca, daquela arca que Noé construiu. E São Pedro vai dizer: a arca corresponde o batismo. A arca corresponde o batismo. Veja, São Pedro está dizendo que aquelas pessoas foram salvas pela água. E São Pedro está acrescentando: a arca representa, diz respeito ao batismo. Quando, no próprio ritual do batismo, a igreja fala que o dilúvio, as águas do dilúvio, é uma prefiguração das águas batismais, das águas do batismo. E assim como aquele povo foi salvo pelas águas, nós também chegamos à salvação pelas águas do batismo. Por isso que o batismo é importante, é condição para a salvação. Quem crê e for batizado será salvo. É pelo batismo que se recebe a vida nova. É pelo batismo que a mancha do pecado original é apagada. É pelo batismo que nós somos reconciliados com Deus. É pelo batismo que recebemos o Espírito Santo de Deus. Nos tornamos casa de Deus, morada de Deus, templo vivo do Espírito Santo. Deus habita o nosso coração. É pelo batismo que nós nos tornamos membros do corpo de Cristo. Por isso o grande convite de Jesus: convertei-vos e crede no Evangelho. E como eu dizia, em outras palavras, a cada dia sejamos mais de Deus. Aproveitemos esse tempo da quaresma para isso, para sermos a cada dia mais, pessoas de Deus,
homens e mulheres de fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.